Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Topcast NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança e falamos tudo sobre como você, engenheiro mecânico, pode atuar nesse mercado e faturar mais de R$ 10 mil por mês com isso. Enfim, chegamos ao nosso 10º episódio aqui com vocês, galera. Nosso tema de hoje é tanques metálicos. Como fazer a inspeção desses equipamentos. Mais uma vez estamos aqui com o nosso especialista na norma, Marcos Rosa. Como você tá, Marcos? O que você achou desse tema incrível aí? Gustavão, legal, cara. Achei muito bom, né? Na verdade, nós não tínhamos ainda falado sobre tanques metálicos. E essa questão dos tanques metálicos, como é um tema interessante e com certeza vai ajudar todos os profissionais habilitados aí do Brasil, né, a realizarem inspeções melhores, porque existem ainda muitas dúvidas. Mas tem algumas coisas aí que nós vamos falar aqui que vai ajudar o pessoal, né, porque a atualização da norma, ela deu uma esticada no prazo aí, né, na verdade, o pessoal ganhou um tempo ainda para fazer a adequação desses equipamentos. Muitas empresas já fizeram a adequação dos tanques metálicos, mas outras ainda estão aí, né, sem realizar essas adequações. Então tem uma demanda muito grande ainda desse trabalho. E aí, tem pergunta? Claro, vamos lá. Como engenheiro mecânico eu entendo, a gente até pensa, né, nos riscos e nas possibilidades de um equipamento desse aí entrar em colapso, né? Falando de tanques metálicos, equipamentos às vezes gigantes aí com volume em litros aí 10, 20, 30 milhões de litros. Pensando ainda no fluido operacional, que pode ser algo tóxico, né? Então, o que você fala pra gente sobre os riscos desses equipamentos? Cara, às vezes, né, o pessoal pensa assim, tanque metálico não tem pressão, né? Não trabalha sob pressão. A pressão que está lá dentro de um tanque é a pressão atmosférica. E é mesmo, né? É claro que existe uma pressão hidrostática pelo peso do próprio fluido, né? Como você mesmo falou aí, alguns equipamentos têm lá 40, 60 milhões de litros, né, ou combustível, ou até um produto pode ser até tóxico, né, letal, sei lá, algo assim. Então, com certeza existe um risco. Tanto é que a própria norma NR13 ela fala que você precisa, né, avaliar os riscos, tanto ambientais como operacionais. Então, qual que é o risco ambiental de um equipamento, por exemplo? Sei lá, vazar esse fluido, que pode ser um fluido tóxico, né? E ir para a terra, ter uma contaminação, talvez em rios, lençol freático, né, ou algo assim. Olha só, é muito importante avaliar, então, essas questões por consequências ambientais, inclusive. E de processos também, né? Fluidos inflamáveis, por exemplo, quando você tem um vazamento de um fluido inflamável, a probabilidade de você ter uma ignição, explodir, cara, é muito grande. Então imagina você ali com um equipamento, não precisa ser tão grande, um equipamento com 10 milhões de litros, né, que é um tanque aí de mais ou menos 20 a 25 metros de diâmetro. Imagina um equipamento desse porte, com um vazamento, né, de um etanol ou de um combustível como uma gasolina, ou até um diesel. Cara, qualquer tipo de fagulha ali, qualquer tipo de centelha vai explodir. Imagina a proporção de um acidente como esse, como já aconteceu, né? Alguns tanques metálicos com fluidos combustíveis já explodiram, né? E o risco de um acidente fatal, o risco de morte de operadores é muito grande. Então imagina que o profissional habilitado, quando vai inspecionar um tanque metálico, ele precisa avaliar sim todos esses riscos. Agora, quais são os principais riscos? Existem vários riscos que a gente pontua dentro de uma inspeção de um tanque metálico. Um desses riscos é os riscos de qualidade ou má qualidade, até no processo de fabricação. Imagina o seguinte, um tanque ele é fabricado com base na API 650. Estou dando um exemplo aqui. Então imagina que aquele tanque ele tem ele é suportado no solo, né? Ele tem uma base civil, ele é no solo, ele tem ali um dimensionamento, né? Um diâmetro
que vai, sei lá, até 8, 9 metros de altura. Depois ele tem um teto, né, que pode ser um teto fixo ou até um teto flutuante, depende do projeto. Mas imagina que a concepção desse equipamento é com base numa norma. E a norma API 650 é que vai dar as diretrizes de fabricação para os tanques. Então, lá na API 650 vai falar sobre ensaios não destrutivos que devem ser aplicados, onde? Nas soldas. Então, lá fala sobre ultrassom no cruzamento das soldas, da primeira, segunda, talvez até a terceira virola, depende do tamanho do fluido, a quantidade, né, a capacidade do tanque. Você precisa fazer esse ensaio de ultrassom nos cruzamentos. Outro ensaio que é feito, visual de solda, dimensional de solda, avaliação também por líquido penetrante na raiz e no acabamento. As soldas desses equipamentos são feitas dos dois lados, então é uma solda com goivagem, com penetração total. Tudo isso tem que ser avaliado durante a fabricação. Não tem como você avaliar talvez uma solda, ou a raiz de uma solda, após a fabricação. Então, por isso que o profissional habilitado, quando pega situações, esse equipamento, eu vou fazer uma inspeção periódica, mas eu não tenho nada dele, não tenho nenhuma informação. Ele precisa fazer uma autoanálise para saber quais os ensaios que ele vai aplicar nessa primeira inspeção. Então, a primeira inspeção, se ele não tem nenhuma informação de fabricação, nada, é mais rigorosa, precisa ser mais rigorosa. E a análise de risco é algo importantíssimo, né, que tem que ser feito e tem que ser documentado. Marcão, show de bola. E o que a NR13 traz pra gente sobre as inspeções? Você citou aí, né, a API 650, que cita as normas de fabricação, né, e na inspeção periódica, que a NR13 traz. O que ela fala? Cara, a NR13, eu até trouxe uma cola aqui, né, porque nem tudo eu tenho na cabeça, né, cara? A NR13 no item 13.2.1, na linha F, lá dá as diretrizes, né, de aplicação para inspeção periódica, na verdade, para enquadramento na NR13. Não são todos os tanques que se enquadram na NR13. Né? Então, às vezes, você está viajando, você vê lá vários tanques metálicos, você fala, olha lá, NR13? Não, às vezes não, porque depende muito do fluido. Então, o primeiro item que fala é que os fluidos para enquadramento de tanques metálicos é fluido de classe A e B. E aí, se a gente for lá na questão dos fluidos, classe A e B, são fluidos tóxicos, inflamáveis e combustíveis. Existem algumas diferenças ali entre inflamável e combustível, a gente já falou um pouquinho sobre isso uma vez. Mas imagina que são esses os fluidos, então, que se enquadram. Eu tenho água, por exemplo, dentro do tanque. Não vai enquadrar. Então, esse item deixa claro já, que é o item 13.2.1, a linha F. Tá? Além disso, ele fala o seguinte, que ele tem que ter um diâmetro externo maior do que 3 metros, ele tem que ter uma capacidade nominal acima de 20 mil litros, tá? E ele precisa ali conter a classe de fluido A e B para esses equipamentos serem enquadrados na NR13. Agora vamos lá. Tenho lá um tanque, além disso, né, tem outros itens da norma que fala sobre que ele não pode estar suportado em pés ou sapatas. Então, ou seja, se ele tiver em pé, um pé de apoio ou uma sapata de apoio já não se enquadra na NR13 também. Por que não? Porque você já consegue avaliar, né, se tem um vazamento de forma mais fácil e prática. Agora, vamos falar do que a norma fala. Lá no item 13.7.1.1, a norma já dá ali também alguns parâmetros, né? Ela fala, por exemplo, que no relatório, além do relatório de inspeção, você precisa de um plano, olha só, fala aqui, ó, de um programa de inspeção e de um plano de inspeção. E esse programa e esse plano de inspeção, ele precisa conter, olha lá, ó, os tipos de fluido armazenado, as condições operacionais, os mecanismos de danos previsíveis e as consequências, olha lá, para os trabalhadores, instalações e meio ambiente decorrente de falhas dos tanques. Então, isso aqui é o que a gente chama de análise de risco. E quando a gente fala sobre análise de risco, a gente já entra naquele famoso RBI, né, que é inspeção baseada em risco. Hoje, a inspeção baseada em risco é feita em vários equipamentos, não só em tanques metálicos, mas em alguns vasos de pressão,
caldeiras, em qualquer tipo de tubulação pode ser aplicado também uma inspeção baseada em risco, que é o RBI. Inclusive, existe até, né, softwares para isso. Então, existe lá o API, né, RBI, que é um software justamente para fazer uma análise quantitativa de quão perigoso ou quais são os riscos envolvidos naquele determinado equipamento. A NR13 ela pede para fazer análise de risco em dois tipos de equipamento. São as tubulações metálicas, que nós já tivemos aqui um podcast falando um pouquinho sobre tubulações metálicas, e os tanques metálicos. Então, imagine as tubulações, os sistemas de tubulação precisa também avaliar os riscos ambientais, processos e também aos trabalhadores. E os tanques, como eu já falei, precisa avaliar os riscos também e colocar isso dentro de um documento, que é o quê? Que é o programa e o plano de inspeção. O programa de inspeção é onde vai citar quais são os riscos referentes daquele equipamento. Ah, Marcos, quais são os riscos? Cara, sei lá, risco de falha de fabricação, pode ser um. Risco por utilização, ou seja, corrosão, né, presença de corrosão. Risco por intempéries. Ah, o equipamento está exposto a um ambiente agressivo. Ou risco por manuseio de peças, né? Já aconteceu, por exemplo, de uma indústria tá manuseando uns equipamentos próximos do tanque e um guindaste, né, esbarrou no tanque. Olha só, né? Parece que você fala assim, mas isso aí pode acontecer em qualquer lugar. É um risco? É um risco. Então, risco de batida, de pancada, é um risco que tem que ser apontado também. Ah, o que evita um risco como esse? O plano de rig, né? Então, se o cara tem lá todo o plano de rig para qualquer movimentação próximo ao parque de tancagem e é apontado esse tipo de situação, não vai acontecer. Então, tem um controle maior, tem um relatório, tem uma responsabilidade técnica por trás daquela movimentação de peça. Então, as indústrias que possuem equipamentos, e nós estamos falando de tanques metálicos aqui, mas aí já enquadra todos os outros equipamentos, tanto enquadrados na NR13 como não, precisam estar cientes desses riscos e precisam, então, ter essa documentação atualizada. É o que a norma NR13 pede. Então, o item 13.7.1.2 lá fala que os tanques enquadrados na NR13 também precisam apresentar uma documentação. E aí entra outro detalhe. Quais são essas documentações? Folha de dados ou especificação técnica dos tanques para planejamento e execução das inspeções. O que é isso? O que seria uma folha de dados? No caso de tanques metálicos, a norma NR13 ela não fala sobre prontuário, igual vaso de pressão e caldeira. Ela fala sobre folha de dados e especificação técnica. É o quê? São os cálculos elaborados para monitoramento da vida útil daquele equipamento. Então, imagina que a própria NR13, nesse item 13.7.1.2, na linha A, fala sobre essa questão das folhas de dados, né? E aí lá fala também de projetos de alteração e reparo, que devem ser realizados, caso você tenha que fazer algum tipo de reparo ou projeto. Fala sobre os relatórios de inspeção de segurança, que aí são as inspeções periódicas. Registro de segurança, que é o livro de registro. Os tanques metálicos, diferente das tubulações, que teve uma atualização e não precisam mais, os tanques manteve ali a necessidade de se manter um livro de registro e também os certificados de inspeção e teste de dispositivos de segurança. O que seriam esses dispositivos de segurança? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas imagina que os tanques eles precisam também estar seguros contra sobrepressão, né, e vácuo. Olha que louco, né? Mas os equipamentos não trabalham com pressão atmosférica, né, eles são abertos para a atmosfera, a maioria deles. Sim, porém, a vazão da abertura para a atmosfera, ela tem que ser calculada, né, com base na vazão da alimentação do tanque, que é a bomba de alimentação, ou bomba de retirada de fluido. Então imagina o seguinte, se eu tenho uma tubulação em cima, aberta, né, tem alguns tanques que até um cabo de guarda-chuva, assim, né, o tanque lá, nós já fizemos inspeção em tanques de diesel, por exemplo, área classificada, né, que não tinham ali um corta-chamas, né, o normal. Ele era o quê? Ele era simplesmente um guarda-chuvinha. Ah, pode ser usado isso? Depende do diâmetro, né? Por quê? Ah, eu tenho um diâmetro de 1 polegada desse guarda-chuvinha aí, que é aberto para a atmosfera. Só que aí eu tenho um tubo de drenagem do tanque de, sei lá, 3 polegadas e a vazão é enorme.
Quando eu começo a drenar, o nível começa a baixar. Se o ar que estiver entrando não for suficiente, o que pode acontecer? Murchar, entra em colapso. Da mesma forma, quando eu estou colocando produto, eu tenho uma bomba que coloco o produto. Qual que é a vazão que eu estou colocando comparado com o ar que está saindo do tanque? Porque quando eu estou subindo o nível, está saindo. Então, tudo isso tem que estar dentro desse plano, né, ou dessa folha de dados de especificação técnica. Precisa ser avaliado também. Enfim, a norma NR13 ela deixa claro o que tem que ser feito. Agora depende dos profissionais habilitados entenderem isso, né, e praticarem no dia a dia. Bacana, Marcos. Então, analisados os riscos, sendo gerado o plano, qual que é o passo a passo para a gente estar iniciando aí a inspeção desses equipamentos? O passo a passo é importante. É claro que a gente não vai conseguir fazer uma inspeção aqui e mostrar, né? Não temos aqui um vídeo que mostre. Isso está no curso de alta performance em NR13. Lá eu tenho vídeos e tenho lá imagens de como fazer o passo a passo. Tem inclusive um procedimento já escrito, né, com esse passo a passo. Mas vamos lá, eu vou dar aqui algumas dicas de como o profissional habilitado ele pode então fazer essa inspeção. Como eu costumo dizer, o início de toda a inspeção é importante que o profissional habilitado avalie a documentação existente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sei que esse tanque já foi inspecionado antes. Ok. Já que não foi eu que inspecionei, eu preciso avaliar a documentação existente. Eu vou pegar o quê? Os últimos relatórios de inspeção, para saber se tem alguma informação ali importante. O prontuário, que na verdade é a folha de dados, né, com as espessuras mínimas, para que eu possa ter um relatório conclusivo. Eu vou pegar as informações dos dispositivos de segurança, saber se eles estão calibrados ou não. Ou no nosso caso, nós mesmos, né, realizamos essas calibrações. Enfim, é a primeira coisa que eu vou fazer, análise documental. Peguei lá os documentos. Eu vi que está tudo certo, eu vou lá, faço as medições de espessura, avaliação interna do tanque, se for uma inspeção interna. Se não for inspeção interna, eu faço somente as medições de espessura externa, né, tanto do costado, e aí eu pego em vários pontos de medição para ter uma amostragem legal. Faço uma análise, um visual geral, para saber se não tem nenhum tipo de corrosão, de vazamento, nada disso. E depois eu faço a avaliação tanto da solda frágil, como também do tanque, do teto do tanque. Porque já existe histórico de pessoas que caíram, né, na parte interna do tanque, porque o teto estava com muita corrosão. Existe isso mesmo, já pegamos tetos de tanque com muita corrosão acentuada. Tem que reprovar. Porque os tanques precisam de acesso na parte superior. Se ele não tem condições de ter uma pessoa lá, né, a própria norma API, ela dá uma espessura mínima, né, que, se eu não me engano é de 4,5 milímetros para ter acesso, né, de uma pessoa na parte superior, no teto do tanque. Então isso tudo tem que ser avaliado durante a inspeção. Sendo concluída a parte de inspeção de campo, vai se montar um relatório com base no que a gente ensina no curso de alta performance, né? O pessoal tem aí toda a documentação já gerada, só para fazer o preenchimento. Agora está saindo, logo vai sair aí o nosso sistema, né, de preenchimento, que é o aplicativo, né, NR13 Descomplicada, que vai trazer ali já para o profissional habilitado já preencher no celular mesmo, ou num tablet, né, através de um aplicativo todos os dados, para que ele não precise mais ter o processo de edição em casa, né, lá no escritório dele. Então, ele já vai sair do campo já com tudo editado, e isso já vai automaticamente para o cliente dele também. Olha que legal, né? Então, imagina que tudo isso vai facilitar a vida do profissional habilitado quanto à questão da emissão dos relatórios. Mas, enfim, fez tudo isso, está tudo ok? Aprovado. Agora você foi lá, né? Vou dar um outro exemplo. Chegou lá, foi avaliar a documentação, não tem folha de dados, tem uma inspeção periódica, mas está aprovando, inclusive, mas não tem base de comparação. Por exemplo, a espessura mínima da primeira virola, da segunda virola, da terceira virola. Por que eu falo assim? Porque esses tanques de alto volume, às vezes a primeira virola é de 16 milímetros, a segunda é de 12, a terceira é de 9, e assim por diante, por conta da pressão, da pressão hidrostática. Não tem nenhuma informação. E aí, você vai aprovar? Não. Você precisa falar para o seu cliente que aquilo precisa ser validado. Precisa ter é necessário um prontuário, né, digamos, ou uma folha de dados e uma especificação técnica para inspeção. Então, imagina que é importante, sim,
para o profissional habilitado estar atento a todas essas diretrizes, exigências da própria norma NR13 para fazer um bom trabalho de inspeção. Perfeito. Ó, uma situação que a gente vive bastante aqui na Engie, suponhamos que vamos fazer a inspeção para o cliente, se trata de uma inspeção interna. O cliente não consegue estar ali esvaziando aquele tanque metálico para a gente estar fazendo a inspeção. Às vezes por conta de ser um fluido tóxico, às vezes como amônia, tem um elevado custo para fazer a extração desse líquido, né, de dentro do tanque, ou até mesmo por conta da disponibilidade, o cliente não consegue mesmo de fato estar esvaziando aquele tanque naquele momento. Como que a gente pode estar validando uma inspeção interna nessa situação, Marcos? Tá, existe o que a gente chama de INI, né? Inspeção não intrusiva. Olha que legal. A própria norma NR13, nas versões anteriores, ela trazia ali algumas informações sobre essa inspeção não intrusiva, que é o INI. E o que seria uma inspeção não intrusiva? Algo que você consegue ter um dado mensurável, né? Uma informação palpável, mesmo sem entrar no tanque, ou seja, com o equipamento ainda em funcionamento. É algo que a gente aplica muito nas inspeções de tanque, inclusive nós fizemos, acho que na semana passada fez na semana retrasada fizemos 3, né, inspeções de emissão acústica. É legal isso. E aí, esses testes de emissão acústica, nós temos lá o equipamento, que a gente faz toda a captação de recursos, tem alguns vídeos até meu no Instagram, né, avaliando essa questão da emissão acústica de tanques. É importante porque a emissão acústica ela vai me dar um resultado que vai falar, ó, não tem vazamento, primeiro ponto, ótimo, né? Não tem vazamento. Ela me dá esse resultado. E ela ainda avalia o grau de corrosão do fundo, que é o tanque PAC, né? Que é o teste que chama tanque PAC. Ela me dá uma avaliação do nível de corrosão, do grau de corrosão do fundo do tanque, através de desprendimento de óxido. Olha que louco isso. Imagina que a emissão acústica ela é tão avançada, essa tecnologia, que ela consegue medir ou ela consegue ouvir o som do desprendimento de um óxido do material e ela consegue medir esse desprendimento óxido e interpolar um resultado falando quando que esse tanque ele pode ter um problema relacionado à corrosão acentuada no fundo. Então, da mesma forma, trincas, né? A emissão acústica não é feita só em tanques, né? É feita também em vasos de pressão, em outros equipamentos. E aí, a emissão acústica ela pode pegar a evolução da trinca. Então, se tem uma trinca, eles querem entender a evolução, ele consegue medir isso. Olha que legal. Então, quanto tempo essa trinca vai se propagar? Por quanto tempo? Qual que vai ser o resultado daqui 1 ano, 2 anos? E é esse resultado de desprendimento óxido, do óxido, né, que nos fala a qualidade do tanque. E aí ela vai me dar lá um parâmetro para a próxima inspeção. Se vai ser daqui 1 ano, se vai ser de 1 em 1 ano, às vezes acontece isso, dependendo do tempo, do período de utilização do tanque. Se eu posso jogar para 5 anos, às vezes o tanque está novo. Cara, para que fazer uma inspeção, né, daqui 1 ano novamente? Não, o próprio sistema me dá a informação de que eu posso fazer uma inspeção daqui a 5 anos. Então imagina que esse tipo de ensaio, o ensaio de emissão acústica, é muito aplicado e, como você mesmo falou, né, às vezes é um equipamento que o cliente não tem como tirar o fluido, porque, cara, só tem aquele equipamento, ou é muito trabalho para tirar, ou até não consegue se tirar, né, não consegue limpar direito, porque é muito... Existe alguns clientes que trabalham com tipo uma graxa, né, um piche, por exemplo. Como que vai tirar aquilo de dentro do tanque para fazer uma inspeção, por exemplo, visual? O próprio óleo diesel, por exemplo, é muito complicado, cara, fazer limpeza, né? Asepsia de um tanque como esse. Mas dá para fazer? Dá, se precisar. Tanto é que alguns resultados do teste de emissão acústica já indicam vazamento. E quando indica vazamento, é reprova. E aí? Qual é esse tamanho de vazamento? Ele vai precisar esvaziar, fazer asepsia, entrar no tanque e fazer uma avaliação visual. Não tem como ser diferente. Mas nós evitamos, através desse teste, a abertura de muitos tanques. E eu consigo entregar um laudo conclusivo, né, para o cliente,
mesmo sem abrir o equipamento. Isso é muito bom, né? Tem muitos clientes que pedem, nós vamos fazer, mês que vem está marcado para fazer alguns tanques de amônia, que aí, cara, não dá para entrar num tanque de amônia para fazer inspeção, é praticamente inviável. Ah, mas dá para fazer? Cara, dá. Né? Você tem lá armandado, você tem roupa para isso, tudo, mas é praticamente inviável, sendo que você tem situações ou ensaios, né, como o próprio Missão Acústica, que ajuda muito a fazer esses ensaios. É isso. Mas vamos lá então, falando agora sobre dispositivo de segurança. Como devem ser controlados esses dispositivos para os tanques metálicos? Cara, então, a própria norma no item 13722 fala sobre dispositivos de segurança, chama de corta-chama ou para vácuo, né, um dispositivo anticolapso por vácuo, por pressão negativa. E ele fala também que quando aplicável, né, esses instrumentos ou esses periféricos devem ser mantidos sempre inspecionados, né, em conformidade também com o plano de manutenção. Então, primeiro ponto aí que eu quero falar, né, por isso que eu até citei aqui hoje já alguns tanques de pequeno porte que não têm esses dispositivos de segurança, é apenas aberto direto para a atmosfera. Né, e se, claro, tem que ser tudo calculado para garantir, né, a integridade dos equipamentos. Mas imagina que alguns tanques não vão possuir mesmo dispositivos de segurança como esse, outros sim. Alguns até mais do que um. Né? Tanques de 20 milhões de litros, por exemplo, geralmente tem 3 válvulas quebra-vácuo, né? Corta-chama. E essas válvulas quebra-vácuo e corta-chama, elas também precisam passar por testes. Né? Nós mesmos já fizemos alguns testes. Temos lá uma bomba de vácuo para gerar o vácuo e para medir. Temos o vacômetro, que é para medir com quanto de vácuo que aquela válvula está abrindo. É a mesma coisa, ela tem uma mola e ela vai abrir de acordo com a solicitação do quê? Interna do equipamento. Esse vácuo gerado, ele não pode ser maior, né, pela válvula, ele não pode ser maior do que um vácuo gerado no tanque antes dele colapsar. Então tudo isso tem que ser calculado, né? Geralmente as espessuras mínimas, né, entregues por um sistema como, por exemplo, o tanque API Tanque, que é o sistema que a gente usa para fazer os cálculos dos tanques, ela já dá um parâmetro também para a pressão negativa. Olha que legal. Então, tanto positiva como negativa. Ah, Marcos, mas eu não estou entendendo, né? Tem gente que pode pensar assim. Você falou que os tanques são atmosféricos, por que gera pressão negativa ou positiva? Eu já falei sobre a alimentação, né? Estou alimentando o tanque, estou colocando o produto lá dentro, ele está subindo o nível, tem que sair aquele ar. Né? Então pode gerar ali uma pressão positiva. E quando eu estou esvaziando o tanque, eu tirando o produto dele, ao contrário, uma pressão negativa. Mas não é só isso. Já aconteceu, por exemplo, do tanque não estar sendo abastecido, não está sendo retirado nenhum produto dele e ele murchar. Por quê? Intempéries, ou seja, imagina algumas regiões muito quente, muito calor, 42 graus, né? E o tanque lá, naquele 42 graus. De repente, fecha o tempo e chove, esfria. O material, ele esfria, mas o fluido e os gases desse fluido que são internos não esfriam. Então, eles podem fazer o quê? Eles podem, em vez de expandir, né, eles podem reduzir rapidamente o volume dos gases. E isso também gera, então, um vácuo. Por isso que os dispositivos devem ser aplicados de forma correta e sempre que necessário. E precisa de um cálculo para isso. Então, não é qualquer dispositivo, não é qualquer tamanho, não é se é um só já dá, não. Tem que fazer cálculo para isso. Né? Existem várias indústrias que fornecem esses dispositivos e elas também vão fornecer os cálculos necessários se você passar ali os processos, né? Que é a pressão de bomba, o MCA da bomba, vazão, diâmetro, altura, tipo de fluido, tudo isso eles precisam para fazer esse cálculo de dispositivo de segurança. É importante que o profissional habilitado entenda isso. Ok, entendido. Ó, voltando a falar aí sobre as trincas que você falou que o ensaio de medição acústica pode apontar para a gente aí, né? Quando apresentado alguma trinca, alguma quebra de alguma parte do equipamento, a gente tem que entrar com a manutenção, às vezes envolvendo solda, né? Qual que é o procedimento a ser adotado? Cara, legal. Eu acho que eu já até falei aqui hoje, né, sobre os projetos de alteração e reparo.
Imagina que o PAR, né, ele é aplicado em caldeiras, em vasos de pressão, em tubulações e também em tanques metálicos. Então os tanques também passam por projetos de alteração e reparo. Deve ser avaliado qual que é o P-number do material que vai ser soldado, o processo de solda que vai ser utilizado, o soldador precisa ter lá uma qualificação de soldagem, existe, né, uma EPS para aquilo, o material que vai ser substituído, como naquele cliente nosso que está trocando uma parte do fundo, né? Nós já fizemos lá, por exemplo, a medição de espessura, já pontuamos quais as chapas do fundo precisam ser substituídas, vai ser substituído, se eu não me engano, na semana que vem ou na outra. Imagina que tudo isso vai ser controlado através de ensaios não destrutivos. Pode ser feito um visual, LP, partícula magnética, enfim, qualquer ensaio que consiga garantir, né, a recuperação desses pontos de corrosão de uma forma íntegra e segura. Então, os projetos de alteração e reparo são tratados da mesma forma. Precisa ser elaborado para garantir que o equipamento não tenha risco, né? E como você falou, né, se eu acho um problema num ensaio de emissão acústica, tem que reprovar o equipamento e falar, olha, precisa corrigir. Vamos abrir o equipamento, avaliar e ver se é possível ou não, se é viável ou não fazer uma manutenção, uma correção, uma troca de chapa por uma chapa nova ou algo assim. Isso tudo é um projeto de alteração e reparo. Marcão, beleza. Então vamos falar agora de uma parte gostosa que a gente está sempre tratando aqui. Demanda e oportunidade. O profissional habilitado que está aqui é buscando, né, conhecimento para estar agregando mais no seu negócio, falando sobre tanques metálicos. Qual que é a demanda desse serviço, Marcos? Cara, a demanda para fazer inspeção, né, de tanques metálicos é muito alta. Tanto é que a própria norma, eu falei, né, no início do nosso Topcast de hoje, eu falei sobre que a norma esticou um pouquinho. Na verdade, não é que esticou, né? Ela tinha dado lá atrás, em 2018, quando foi colocado os tanques metálicos, né, na norma NR13, ela falou que podia ser enquadrado até 2028, 10 anos, né? E a norma manteve esse tempo. Então, até 2028 pode ser aplicado aí, colocado em ordem essas questões. Então, tem mais 4 anos aí para todo mundo usar, né, como modelo e falar assim, cara, vamos colocar em ordem essa situação dos nossos tanques. Então, imagina que hoje, eu acredito que, cara, deve ter uns 90% dos tanques ainda não enquadrados na NR13 distribuídos aí no nosso Brasil. E como eu falo, né, o Brasil é um país continental. E a quantidade de indústrias é muito grande. É muito grande. E praticamente todas as indústrias possuem aí seus tanques metálicos. Basta ver se enquadram ou não na NR13. Tanques com classe de fluido A e B se enquadram. Então, muitas indústrias de petróleo, de gás, de indústrias usinas de açúcar e etanol, todos esses clientes, essas indústrias, possuem tanques que precisam ser inspecionados. Lembrando também que as inspeções, elas são periódicas, então é uma demanda infinita. Fez dessa vez a inspeção, daqui a 2, 3, 4 anos que seja, vai fazer novamente. Então é só você manter o seu cliente contente, feliz com o seu trabalho, faça da forma correta, e aí é uma dica para o profissional habilitado, faça de forma íntegra esse trabalho. Não cobre exageradamente, não cobre muito barato também, porque às vezes você pode perder o trabalho porque cobrou muito barato. Faça o trabalho bem feito, deixe o seu cliente satisfeito, entregue um trabalho de qualidade. Isso vai manter, né, essa demanda para você na sua mão. E aí, cara, só vai aumentar, porque um fala para o outro. Um cliente pode indicar você para outro, e para outro, e para outro, e assim você vai conseguir ter uma demanda muito grande para a inspeção de tanques metálicos. E, cara, não só aí, né? Precisa também, eu quero fazer missão acústica. Tem um cliente meu, e aí eu vou dar aqui, vou deixar aí o meu contato, né, para vocês, que é o DDD 16 99267 9650. Manda um WhatsApp para mim, se você quer regularizar, né, os seus tanques. Eu vou deixar esse contato aqui para quem tem indústria, para quem é gestor de indústria e quer regularizar os seus tanques.
entre em contato comigo que a gente faz para você. E se você é um profissional habilitado, vou falar para você que é um profissional habilitado e tem essa demanda e não consegue por falta de conhecimento, me chama também que eu vou te dar uma consultoria. Você vai executar os trabalhos de acordo com o que eu falar, ok? E se você quer, eu quero aplicar a emissão acústica, que é um ensaio sem abrir o tanque, manda mensagem para mim, 16 99267 9650. E eu vou fazer junto com você esses testes, esses ensaios, para que a gente possa, então, deixar esses tanques aí das indústrias conforme e íntegros e seguros. Top, Marcão. O intuito do canal sempre aí trazendo mais confiança para o profissional habilitado que tem em casa, começando, né, buscando mais aprendizado. Com certeza. Voltando a falar então aí sobre oportunidade, né? Lembrando que você acabou de citar o que tem que ter um tanque metálico, falando de documentação para ser aprovado na norma NR13. Folha de dados, inspeção periódica, plano de inspeção e programa. Então, olha a quantidade de demanda que você tem, pensando que você mesmo disse aí que temos 90% dos tanques aí não enquadrados ainda no país. É uma demanda muito boa. Com certeza. Mas, Marcos, então a gente está chegando aqui ao fim do nosso episódio aqui do nosso Topcast. Tem algum recado que você queira deixar aí pro pessoal? Cara, a hora do recadinho é sempre boa, né, eu falo. Mas eu vou deixar sim o recado. Nós tivemos aí recentemente, né, acho que foi na semana passada, a nossa semana de especialização em NR13. O que é a semana de especialização em NR13? É um conteúdo gratuito, é um curso gratuito, né, que eu entrego para os profissionais habilitados que querem evoluir dentro da área da NR13. Quer evoluir no mercado da NR13 e faturar, né, como você mesmo fala no início, acima de R$10 mil por mês com isso. Agora, é importante que quem fez a inscrição, que realmente faça, né, coloque na sua agenda e faça realmente o treinamento. E se você não conseguiu fazer e passou aqui a data, eu acabei, não deu certo, tive um problema de família. Fique nos grupos de WhatsApp, se você está dentro de um grupo de WhatsApp, fica lá. Por quê? Daqui a pouco vai ter outra semana de especialização e a gente vai usar os mesmos grupos de WhatsApp para distribuir as aulas. Então é importante que você, né, entenda, o profissional habilitado ele precisa entender que é necessário estudar, avaliar, ler, cara, ouvir talvez, né, o nosso Topcast da NR13, que já está no Spotify também. Então o pessoal precisa entender que sem estudo, sem especialização, não vai evoluir. E é verdade isso. Quem não evolui pode ver que o cara não gasta um centavo para evolução, com treinamento, com uma consultoria, com nada, com uma mentoria. E aí o curso de alta performance é o outro recado que eu quero dar. Nós abrimos, né, na semana passada a turma do curso de alta performance. Cara, foi um sucesso, foi muito legal. Mas se você, que é profissional habilitado, não fez o curso ainda de alta performance, está aqui me ouvindo, cara, faça o curso de alta performance. Coloque nos seus planos, na sua meta, fazer esse treinamento, que com certeza vai ajudar você a evoluir muito. Não é só eu que estou falando, hoje é eu que estou falando, mas, cara, muitos alunos meus, né, falam isso. Está até lá no meu Instagram, no YouTube, tem lá alunos falando sobre o curso de alta performance. Nós tivemos aí, né, uma semana, antes da semana de especialização, a semana de aquecimento, com lives com alunos, e todos esses alunos falam a mesma coisa. É importante evoluir, fazer um treinamento, fazer uma especialização, e o curso de alta performance é a melhor opção. Isso daí. E pessoal, mais uma vez aí estamos chegando ao fim do nosso episódio. Como eu falei no início, estamos aqui completando o nosso 10º episódio aqui com vocês, passando aqui conteúdos aqui enriquecedores para vocês aí que está começando, quer aperfeiçoar aí na NR13. E para você que está chegando aí agora, volte aí a alguns episódios, tem muito episódio bacana aí para você estar assistindo. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!